Eles dizem que a linguagem foi apenas uma ferramenta de comunicação, um acidente da evolução, uma invenção natural do ser humano para organizar o mundo ao redor. Mas, e se não for assim? E se as palavras não forem apenas sons articulados, mas comandos? E se a linguagem não tiver surgido, e sim sido implantada? A teoria do código da primeira linguagem afirma exatamente isso, que no início da civilização existiu uma língua original, não criada, mas programada. Uma linguagem que não descrevia a realidade, mas a controlava. Segundo essa hipótese, cada palavra, cada sílaba, cada fonema era como uma tecla, um gatilho neurológico capaz de ativar respostas específicas no cérebro humano. Não era para conversar, era para comandar. A ideia parece absurda, até você perceber que a ciência moderna já demonstrou que certas palavras alteram batimentos cardíacos, contraem músculos involuntariamente e disparam descargas elétricas no córtex pré-frontal. Palavras que provocam medo instantâneo. Palavras que despertam desejo. Palavras que fazem você obedecer sem perceber. E quando você entende o poder disso, surge a pergunta inevitável: quem criou essa linguagem? Quem a perdeu? E quem a está tentando recuperar? A teoria afirma que existiu uma civilização anterior à nossa, não necessariamente mais avançada tecnologicamente, mas neurologicamente superior. Eles dominavam uma forma de fala que não era simbólica, mas funcional. Quando pronunciavam uma palavra, não estavam descrevendo algo, estavam ativando algo. Em vez de dizer fogo, eles acendiam o fogo. Em vez de dizer dormir, eles induziam sono. A linguagem era literal, era operativa, era tecnologia. E então, ela desapareceu, ou foi apagada. Os registros mais antigos que temos, sumérios, egípcios, Vedas, já começam com línguas fragmentadas, como se fossem restos de algo anterior. Existem tabuletas inteiras de escrita cuneiforme que não fazem sentido nenhum, símbolos repetidos sem lógica aparente. Os estudiosos chamam de escrita administrativa, mas alguns pesquisadores independentes afirmam que aquilo pode ter sido a tentativa de registrar fonemas que já não funcionavam, como se uma língua de ativação tivesse virado apenas um eco fonético, uma memória morta. Mas aqui começa a parte mais inquietante. Ao longo da história, várias sociedades secretas tentaram reencontrar esse código original. Os gregos falavam sobre a linguagem dos deuses. Os hebreus antigos juravam que o alfabeto tinha poder vibracional. Os egípcios acreditavam que os hieróglifos não eram letras, mas formas sonoras com função mística. O alfabeto hebraico, por exemplo, não era apenas um conjunto de letras. Cada símbolo tinha um valor matemático e energético. O som era número. O número era força. A força era comando. E quando você avança para o presente, percebe algo curioso. A neurociência admitiu, pela primeira vez, que certas palavras literalmente reconfiguram circuitos cerebrais. Um experimento da Universidade de Stanford mostrou que a palavra não ativa a mesma área do cérebro acionada em situações de perigo. Isso significa que quando você ouve a palavra, o corpo reage antes de pensar. A palavra não descreve o perigo. A palavra é o perigo. Outro estudo feito na Alemanha mostrou que certas combinações fonéticas aumentam a produção de dopamina, mesmo sem contexto emocional. Quer dizer, você pode ser manipulado apenas pelo som, sem história, sem argumento, sem lógica, apenas vibração. Agora, imagine uma língua inteira construída sobre isso. Não palavras decoradas, mas palavras programadas. A teoria também diz que a perda da primeira linguagem não foi acidental, mas estratégica. Porque quem controla a linguagem, controla o comportamento. E se há uma linguagem capaz de comandar cérebros, então existe também o risco de que alguém a use para dominar populações inteiras. Foi mais seguro fragmentar, multiplicar, confundir, criar centenas de línguas para que nenhuma delas fosse completa.
Por isso todos os idiomas parecem incompletos, cheios de irregularidades, exceções, sons repetidos, palavras sem origem, como se fossem restos de um sistema que foi quebrado de propósito. Mas nem tudo foi perdido. Alguns fragmentos teriam sido preservados em zonas específicas, mantras antigos, cânticos tribais, palavras que não podem ser traduzidas, sons que provocam reações físicas mesmo sem significado. O mantra Om, por exemplo, não significa nada, mas afeta a vibração respiratória e regula o ritmo cardíaco. A palavra abracadabra, muito antes de ser associada à mágica infantil, era pronunciada como fórmula de cura em rituais aramaicos. A expressão Amém não significa assim seja, mas, segundo pesquisadores linguísticos, deriva de uma raiz que significa ativar com verdade. Tudo isso parece coincidência, até você perceber algo ainda mais grave. As grandes empresas de tecnologia já estão estudando o efeito neurológico das palavras. Elas não querem entender o que você sente, querem aprender o que te ativa. Há grupos inteiros de pesquisa dedicados a descobrir quais combinações sonoras fazem o cérebro clicar, comprar, obedecer, acreditar, desejar. O marketing digital já usa isso. A política já usa isso. A mídia já usa isso. O que antes era teoria proibida virou ferramenta corporativa. E se eu te disser que existe uma lista de palavras que você não consegue resistir? Que há termos que entram no seu sistema nervoso como códigos diretos, sem filtro racional? A ciência chama isso de linguagem de acesso profundo. A teoria chama de resto da primeira língua. Slogans, hinos, frases curtas, comandos simples. Tudo isso pode ser resquício de um vocabulário perdido que ainda funciona em algum nível biológico. Mas o que ninguém diz é: e se não for apenas resquício? E se alguém estiver tentando reconstruir o código? E se a primeira linguagem estiver voltando, não como religião, mas como tecnologia de controle? Não como magia, mas como engenharia cerebral? A teoria da primeira linguagem não pergunta apenas de onde vieram as palavras. Ela pergunta algo muito mais perigoso. Por que você reage a elas? Será que você pensa porque quer? Ou porque foi ativado? Você realmente escolhe o que sente? Ou alguém encontrou o som certo para fazer você sentir? Se existiu uma língua original que comandava o corpo, então a linguagem moderna não evoluiu. Ela regrediu. O que chamamos de fala pode ser um ruído quebrado, um sistema defeituoso. E talvez, no fundo, todo ser humano ainda tenha o receptor interno da primeira linguagem. Mas sem o código certo, permanece inativo. Dormindo. Desligado. O mais perturbador não é a possibilidade de que essa língua tenha existido. O mais perturbador é a possibilidade de que alguém, em algum lugar, já a tenha decifrado de novo. E não esteja ensinando, esteja usando. Porque no final, a pergunta não é: o que as palavras significam? A pergunta é: o que as palavras fazem com você?